E eu já vou direto para Brasília, para o nosso primeiro tema, claro, de agitado lá em Brasília, apesar da disputa jurídica, né, que envolve sua candidatura, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi eleito para um mandato completo de 2 anos. Ele levou a disputa no primeiro turno com 293 votos. Nenhuma surpresa, né, Vera Magalhães? Nenhuma surpresa, pelo menos nessa eleição. Teve surpresa no resto da mesa. Patrick, estamos aqui com o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que vai ajudar a gente a analisar um pouquinho esse resultado da eleição aqui na Câmara. Deputado, a eleição do Rodrigo Maia era mais ou menos esperada, ganhou em primeiro turno com uma votação mais ou menos folgada. Queria ouvir do senhor o resultado do resto da mesa. Na primeira vice foi eleito um conterrâneo seu, Fábio Ramalho, que é um representante do baixo clero. Venceu outros deputados do PMDB, do qual ele também é, mais cotados. Teve uma espécie de uma rebelião do baixo clero e o que isso indica para essa futura mesa diretora aqui da Câmara? Marcelo, primeiro eu espero que a minha estatura não comprometa a qualidade editorial do 3 em 1. Mas o resultado fundamental... O resultado fundamental esperado era a eleição do Rodrigo. Não interessa muito aqui focalizar em projetos individuais, ambições pessoais. O que estava em jogo é o ambiente institucional para a votação das reformas. O Brasil está no fundo do poço, à beira do abismo. Nós precisamos fazer 4 grandes reformas: a Previdência, a modernização das relações do trabalho, a reforma política e a simplificação tributária. É uma agenda ousada para um ano, e isso com lava-jato solta na rua a todo vapor, e nós precisamos de tranquilidade, estabilidade, e o Rodrigo que assegura isso. O resultante, os resultados secundários não comprometem essa trilha, refletem um pouco a balbúrdia partidária que nós vivemos. Hoje nós temos 27 partidos na Câmara. Nunca nenhum país no mundo, só a Polônia de Lech Walesa chegou perto, mas não tão perto. 27 partidos no Congresso. Isso torna o país quase ingovernável. E essa eleição, candidaturas avulsas, desafiando a institucionalidade, é um processo natural, é a vontade do plenário, é o processo democrático, aqui está o raio-x da sociedade, mas o essencial é que nós elegemos Rodrigo, que com a sua experiência, clareza estratégica, com a sua habilidade, vai criar o clima respeitando as minorias para que a gente possa produzir um outro Brasil em 2018. Porque se nós não fizermos o nosso dever de casa, nós estaremos brincando com fogo e apostando no imponderável. Deputado, vou aproveitar que o senhor é de Minas, do PSDB, e que o senhor falou em lava-jato solta na rua, para lhe perguntar sobre essa notícia de hoje, em que o presidente do seu partido, o seu conterrâneo Aécio Neves, é citado na delação do Benedito Júnior, ex-presidente da construtora da Odebrecht, como tendo negociado pessoalmente uma propina para a construção da cidade administrativa, uma das principais obras do governo dele. Como é que o PSDB responde a isso e se isso atinge de morte o Aécio e suas pretensões presidenciais? Olha, o Aécio foi o maior governador de Minas depois de JK. Não houve governador como ele em Minas desde a década de 50. Ele é um dos mais importantes políticos brasileiros, uma liderança que fez uma campanha exemplar, antecipando tudo que o Brasil assistiu depois de 2014. Ele anunciou na campanha tudo que ocorreria, o abuso de poder que estava ocorrendo, o vale tudo para ganhar a eleição na campanha de Dilma em 2014 e, portanto, ele é alvo de muitos questionamentos. Ele tem uma exposição grande e é uma pessoa que tem 30 anos de vida pública e ele nunca foi questionado de forma alguma. E esse exemplo é didático. Nós precisamos exigir a imediata abertura do sigilo das delações. Delação homologada tem que se tornar pública, primeiro, porque é um direito da sociedade. Segundo, porque é um direito de quem é acusado de ter tempo para refazer sua imagem pública e se defender, para não misturar joio e trigo. Nós todos estamos de acordo que é preciso ter tolerância zero contra a corrupção. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que foi
fundada na Inglaterra no século XVII, na Revolução Gloriosa, que são os direitos, o Estado de Direito, os direitos de cidadania, para proteger o cidadão contra a voracidade repressiva do Estado. O Aécio soltou uma nota hoje dizendo claramente essa obra, que é uma obra audaciosa, um projeto de Oscar Niemeyer, teve o seu edital submetido previamente ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público e foi auditada por uma empresa especializada externa. Então, não é possível que a palavra de um réu confesso que cometeu crimes vire o critério da verdade. É preciso que o sistema judiciário assegure o amplo direito de defesa e a presunção da inocência e que a gente consiga, ao final da linha, separar joio e trigo. Você, Andreasa, sua pergunta para o deputado. Deputado, o senhor é contra a delação premiada? Não, de forma nenhuma. É um instrumento, mas que tem que ser claramente regulamentado, a experiência concreta vai dar os caminhos, mas é um instrumento de investigação, mas que não tem valor absoluto. É como se o Fernandinho Beiramar dissesse que você... eu vi lá, o Andreasa estava circulando aí no meio do tráfico, do crime organizado. Quer dizer, a palavra de um bandido ou de um réu confesso... Eu sei que não. Eu estou levando ao extremo o argumento para ver que não é possível que a palavra... Você tem que ancorar o processo judicial em provas concretas, substantivas, não adianta a palavra. E há dois problemas. Uma coisa é o processo penal, que vai demorar 4 anos. Outra coisa é a imagem pública, artista, desportista, homens de mídia, mulheres de mídia. A Vera, por exemplo, ela não pode ter sua imagem corroída por uma delação leviana que levanta ao ar palavras que depois não se comprovam. Já existiu casos e mais casos no Brasil de pessoas que foram trucidadas moralmente, sua imagem foi julgada à lama e depois foram inocentadas. Agora, na Lava Jato, já houve casos desse tipo. Então, é preciso ir devagar com andor, que o santo é de barro. As delações têm o seu papel. Nós estamos passando o país a limpo. Alguns casos de corrupção são estarrecedores, revoltantes, a população desempregada, com renda caindo, passando dificuldade, e a gente vê pessoas que se enriqueceram numa escala amazônica, industrial. É de revoltar, mas não pode sujar. O Aécio tem uma vida limpa, foi um grande governador de Minas e é um grande líder nacional. É preciso dar direito de defesa e não trucidar imagens públicas, pessoas de bem, porque senão não vai ficar pedra sobre pedra e não há democracia que sobreviva sem lideranças experientes, partidos políticos. É preciso que a gente faça do limão a limonada e dessa crise tire o aprendizado e melhore o Brasil. O que importa são as instituições, elas que ficam. É preciso, com base na experiência, melhorar a regra do jogo. Diga lá, Madureira, sua pergunta para o deputado. Boa tarde, deputado Marcos Pestana. Para começar, tomara que todo o conjunto da Câmara dos Deputados em Brasília tenha a mesma visão, a mesma sensibilidade que o senhor está tendo para enxergar a política, a conjuntura nacional. Mas eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, quem será o candidato do PSDB em 2018? Ou melhor, quem será o seu candidato do PSDB à presidência em 2018? Olha, Madureira, primeiro eu sou fã desde o Cacete Planeta e te acompanho há muito tempo e é preciso, inclusive, contaminar um pouco a política com humor, porque os tempos são muito bicudos e esse sempre foi um país alegre e não tem tido muitos motivos para alegria. Mas, na verdade, Madureira, antes de 18 nós temos 17. Ninguém sabe que país vai sobreviver. A economia está aos farrapos. Nós começamos a fazer o ajuste com a PEC que limita a expansão do gasto público. A inflação começou a convergir para o centro da meta. O Banco Central começou a fazer uma baixa consistente da taxa de juros, mas é muito pouco ainda. O Brasil tem problemas gravíssimos. A questão fiscal, o desequilíbrio é uma tragédia. A situação dos presídios é outra tragédia.
tragédia. Os resultados educacionais, outra tragédia. E nós precisamos pôr a economia de pé. O problema central é emprego. Nós já caminhamos para 13 milhões de desempregados, fora os desalentados. Então, antes de pensar na eleição de 2018, nós temos de ver como o governo Temer vai chegar lá, a economia e o que a Lava Jato vai revelar e produzir. O ambiente hoje, a gente está vendo, há um incômodo com a democracia no mundo inteiro. O Brexit na Inglaterra, a derrota da reforma constitucional italiana e Trump nos Estados Unidos. Então, quer dizer, há um mau humor da base da sociedade com o sistema político convencional. Eu estou muito preocupado com o cenário para 2018. Nós temos Aécio Alckmin Serra e temos Tasso Gereissati, Marconi Perillo, sobram quadros. O PSDB é um partido rico em quadros. Isso não é um problema, é uma solução. Na hora adequada, conforme o quadro, nós vamos decidir quem é o melhor candidato para oferecer uma alternativa consistente para o país, longe do populismo e da demagogia, que vai graçar radicalmente na eleição de 2018. Muito obrigada, deputado. Até a próxima. Obrigada pela sua entrevista aqui no 3 em 1.